Quero falar agora sobre o Vasco, que ainda não desistiu da contratação de Renato Gaúcho, mas o acordo financeiro ainda não foi alcançado. Renato Gaúcho exige que ele e sua comissão técnica ganhem na casa de R$ 1.700.000 por mês, basicamente o que ele e seus auxiliares tinham nos tempos de Fluminense. A última proposta do Vasco de R$ 1.200.000 mensais, exatamente como ganhavam o Fernando Diniz e seus assistentes. Diante desse descompasso, se não houver acordo, a tendência é que o Vasco tenha de recorrer para um plano E. Isso porque várias outras tentativas já não funcionaram e Roger Machado começa a pintar como uma possibilidade. Vasco que tentou e insistiu bastante em Arthur Jorge, sem sucesso. Também sondou Leonardo Jardim, Marcelo Galhardo, entre outros. A verdade é que o Roger Machado, assim como o Renato Gaúcho está desempregado, Roger não trabalha desde setembro do ano passado, quando foi demitido pelo Internacional, e certamente custaria menos que o Renato Gaúcho, que segue sendo o preferido entre aqueles que restaram e que ainda não descartaram a chance de treinar o Cruz Maltino. O Vasco, ele tem negociações, então, com o Renato Gaúcho, né, Bruno Andrade? É o Renato Gaúcho, então, o nome mesmo? Ô, Felipe, sempre foi, né, o nome do Renato o mais forte. Só que o Vasco, por vários motivos, até por sonhar alto, e eu compreendo, pesquisou, sondou, abordou o Arthur Jorge, por exemplo, enfim, entre outros treinadores. Falou-se muito do Galhardo, de saída do River. Eu não tenho essa informação, mas não me surpreenderia, até porque passou a ser um grande nome livre no mercado. É natural que o Vasco pergunte, ligue, enfim, qualquer outro clube agora no Brasil que venha a perder treinador, seguramente o Galhardo vai ser o nome pelo menos cogitado, faz sentido. Mas a minha apuração, a apuração do André Hernan, a apuração do Pedro Ivo, sempre foi na linha de que o Renato era o pole position, o Renato até muitas vezes para alguns, talvez ali em stand-by, à espera, claro, de uma movimentação maior nos bastidores. Mas a gente trouxe semana passada que existiu uma conversa com os agentes do Renato, depois existiu uma conversa com o próprio Renato. O Vasco sempre teve na cabeça aquilo que poderia pagar para o Renato e quanto o Renato toparia receber para voltar a trabalhar no Vasco. Ele que já, enfim, passou por diversas vezes pelo Vasco, e agora aquilo que era conversa, aquilo que era interesse, a nossa informação vai na linha de negociação em andamento. Porque agora eles discutem valores, agora eles discutem projeto, agora eles discutem a melhor proposta, a melhor contraproposta, porque na primeira conversa aquilo que eu entendi é que o valor pedido, não pedido, mas o valor que o Renato e os representantes colocaram em cima da mesa seria um pouco acima daquilo que o Vasco queria pagar, então naturalmente há a contraproposta de um lado, depois a contraproposta de outro. O que a gente pode falar tranquilamente é que o Renato hoje é o principal alvo, como já era antes, mas agora mais do que nunca, porque há uma negociação em andamento. E agora eu citei o Hernan, citei o Pedro Ivo, agora eu vou dar uma informação minha, porque se por acaso isso depois for, caso venha a ser difundido e criticado, que eu assuma os ônus sozinhos. O que eu tenho de informação hoje, para além do Renato, me reforçaram que o Renato está no processo de negociação, é o principal nome, depois de abordagens em relação a técnicos estrangeiros, que há um segundo nome no Vasco. Não é um nome com força, porque o Renato hoje, repito, tem uma negociação em andamento e o Vasco tem pressa, tem urgência para fechar com o Renato. Mas se porventura não fechar com o Renato, o que ao que tudo indica vai acontecer, vai fechar com o Renato, porque os dois querem, cada vez mais próximos, cada vez mais alinhados, mas há um segundo nome dentro do Vasco, caso não haja acordo com o Renato, e esse nome, e é só a minha informação, eu subscrevo ela, eu vou lidar com ela, o Roger Machado. O Roger Machado está livre, o último trabalho dele foi no ano passado no Internacional. Tem gente dentro do Vasco que gosta do Roger e que entende que se o Renato não fechar, por qualquer que seja o motivo, financeiro, de projeto, um nome a ser levado adiante em frente é do Roger Machado. Mas muita calma na repercussão e nos recortes, porque o nome bem definido em negociação, Renato Gaúcho. Roger Machado, André Hernan, um bom treinador. É um técnico que teve um início muito bom no Internacional, conquistou o Gauchão, mas depois teve só queda de produção ali. Mas é um bom treinador, né? Aquela geração que
se espera mais uma consolidação de um técnico, né? Até conhece futebol brasileiro, conhece um técnico que é experiente, conhece o calendário, não vai chegar aqui e vai falar, nossa, estou surpreso, nossa, o Brasileirão é assim, ainda tem a Copa do Brasil. É um técnico que é daqui, é um técnico brasileiro, e é um técnico que muitas vezes a gente até falou dele na seleção. Eu me lembro de muitos colegas comentaristas, ex-jogadores, falarem antes do Ancelotti, Roger Machado pode ser um bom nome. Então, assim, tem gente que acha que o trabalho dele não é bom. Sim. Tem gente que gosta do trabalho. Eu sou da turma que gosta do trabalho dele. Mas entendo muito bem e assim, reforço aqui o que o Bruno Andrade falou. Um nome como ele está trazendo a informação. Mas, hoje, plano A, Renato Gaúcho. Vamos falar do Renato Gaúcho aqui, que é o plano A, como até você falou. Bruno Andrade, quando a gente viu essa busca do Vasco no mercado por técnicos, foram falados diversos nomes, né? O Arthur Jorge, você chegou a comentar no Fala Fonte, acho que foi da última sexta-feira, que era um sonho, mas que era muito difícil de acontecer, não é mesmo? Era um sonho muito improvável, mas compreendo e entendi o Vasco ter pelo menos pegado no telefone e tentado ali uma abordagem, mesmo sabendo que a chance era irrisória, porque tem um projeto consolidado no Catar, tem contrato de longo prazo, se eu não me engano até 27, com possibilidade de renovação. A multa rescisória era altíssima, 6 milhões de dólares mais ou menos. O contrato, enfim, salário muito alto, não era fácil. O Arthur Jorge, meses atrás, já havia recusado o Atlético Mineiro, foi sondado pelo Cruzeiro. Então, como eu disse, não me surpreendi com essa tentativa ou sonho, como não fiquei surpreso quando surgiu o nome do Galhardo. Então, o Arthur Jorge continua vinculado ao Al Rayyan do Catar, mas o próprio Arthur Jorge já disse em mais de uma entrevista que projeta voltar ao Brasil não tão em breve, mas um dia. Então, hora ou outra, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, seguramente veremos, ou possivelmente veremos, o Arthur Jorge de volta ao Brasil, depois de um trabalho espetacular no Botafogo. E só uma coisa rápida, vou responder aqui um telespectador nosso no chat, o Paulo Pozelli. Esse cara fala demais, enrola e repete a mesma coisa 10 vezes. Meu querido, eu repito 10 vezes porque mesmo quando eu repito 15, muita gente interpreta errado e faz recorte nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e aí passa a mensagem errada. Então não custa nada reforçar, ou seja, nem todo mundo tem o seu poder de síntese, nem todo mundo tem o teu poder de interpretação. Um beijo e continua ligado com a gente, meu querido. Vamos nessa. É isso. Eu vou ser repetitivo aqui em sua homenagem e vou dizer o seguinte, continua aqui com a gente, compartilha a live e deixa o like. Isso. É isso. Vamos ver quanto o seu pedido depois vai subir like aqui na nossa live, tá bom? Pode ser? E até eu vi um comentário aqui no chat que só o comentário aqui. O Fute comentou assim, o Vasco fica nesse ciclo vicioso com esses técnicos ultrapassados. Porra. Torcedores, calma. Coloca aí, Galinho. Torcedores, calma, por favor. O que seria eu pergunto para ele, o que seria um técnico ultrapassado? Me explica aí, Fute. Responde o Hernan, o que seria um técnico ultrapassado? O Renato Gaúcho não considera um técnico ultrapassado. Eu não considero. E para mim, na minha visão, na minha opinião, eu acho que ele é o técnico certo pro Vasco nesse momento. Eu gosto muito da ideia do Renato no Vasco. Ô Bruno Andrade, a prioridade do Vasco foi esse perfil do técnico Renato Gaúcho, o perfil, pensando no Renato Gaúcho, de um técnico consolidado e que chegaria para arrumar a casa rapidamente, talvez seria assim, podemos dizer? O que eu tinha, e até partilhei isso assim que o Vasco demitiu o Fernando Diniz, é que a prioridade, o primeiro ponto no perfil, um treinador que conhecesse muito bem o futebol do Brasil. Naturalmente, enfim, os principais nomes brasileiros, no caso o Renato Gaúcho, conhece como ninguém o futebol do Brasil. O Arthur Jorge, mesmo sendo português europeu, tem a experiência e teve a experiência no Botafogo. Claro que o perfil depois você desenha ali várias características, né? Evidentemente que eu posso não ter recebido todas as informações em relação a características. Se é mais ofensivo ou mais defensivo, se é mais de grupo, menos de grupo, se fala mais alto, se fala mais baixo, mas o primeiro ponto que eu escutei e difundi aqui no Fala Fonte era a experiência de futebol brasileiro.
E isso o Renato tem para dar e vender. E muita gente depois na imprensa, e eu acredito que tenha sido por aí mesmo, destacou o poder de vestiário, o poder de grupo do Renato Gaúcho, que muitos clubes buscam e que talvez para o Vasco hoje seja importante. Claro que o futebol é fundamental, se é mais ofensivo ou mais defensivo, se joga no 4-4-2, no 4-3-3, mas é importante vestiário. E o Renato tem muito disso. O Renato é bom treinador, tem vestiário, tem experiência, então os valores cada vez mais próximos daquilo que o Vasco está disposto a pagar. Então, se a gente colocar em cima da mesa o pacote Renato Gaúcho, entre prós e contras, ele é prós nesse momento. E eu entendo, então, essa insistência pelo nome do Renato depois de algumas sondagens ali em relação a técnicos estrangeiros. Eu tô vendo aqui o Felipe Chorão no chat. Meu xará, Felipe Chorão. Não sou Chorão, mas o Felipe é Chorão. Ele é chorão? Ele é Chorão. Renato é muito bom mesmo. Tem gente que gosta, tem gente que não vai agradar. Então faz parte do jogo. A família vascaína, o Vasco não desiste de Renato Gaúcho, ainda tenta a contratação do treinador. Eu quero saber a sua opinião nos comentários, o que você pensa dessa busca aí pelo novo nome que comandará o Vasco no restante da temporada aí de 2026, onde o Vasco precisa se levantar, né, no Campeonato Brasileiro. Vamos ter aí uma Copa Sul-Americana para disputar e onde o Vasco, né, tem que conseguir aí coisas melhores, né? O Vasco, a gente sabe que vem fazendo o torcedor sofrer há alguns anos e está na hora da gente ter uma reviravolta, né? E toda vez cria esperanças e acaba jogando tudo por água abaixo. Então esperamos aí que um novo treinador chegue e faça essa equipe jogar e dar muitas alegrias à torcida vascaína, que merece muito, por não ter abandonado o clube ainda em nenhum momento, né, dessas situações ruins que o Vasco vem passando nas últimas temporadas. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.